Analisamos agora este caso com a ajuda do advogado António Raposo Subtil. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal. É adequada esta decisão judicial em deixar cair o crime por terrorismo? É adequada, terá que ser, na medida em que foi um juiz que a estabeleceu e o juiz terá estabelecido esta medida na sequência da prova produzida e da avaliação dos factos que estavam no processo e por isso mesmo temos que aceitar que é adequada. A questão que penso que me quer colocar é mais esta: como é que se passou de uma acusação de um crime tão grave para um crime, enfim, vamos dizer-lhe assim, não tão grave? Porque realmente armas, como disse aliás o advogado e bem do arguido, estavam lá em casa e por isso daí teria que haver uma censura desse tipo de comportamento por detenção de uma arma não permitida. Agora, o resto, que é a ideia transmitida na acusação, o propósito da acusação, de que teria havido uma encenação, um propósito de atentar contra um grupo de pessoas e por isso essa prática do terrorismo teria determinado a acusação pelo mesmo crime, não foi assim que foi, enfim, concluído o processo. O processo concluiu que, efetivamente, pelo que foi até na peça transmitido, que não estaria na faculdade, estaria em casa, que havia um propósito, mas não tinha sido implementado, não tinha sido desenvolvido os atos mínimos preparatórios para se considerar uma tentativa sequer de treino para o terrorismo, sequer dos comportamentos que podiam levar a uma prática de terrorismo, mas que ainda estava numa fase embrionária de treino. Não é? E por isso parece-me adequado. Eu diria mesmo que muitas vezes nós parece que não aceitamos que algo se passe do terrorismo para uma coisa que não é banal, não deixa de ser um crime de 2 anos de prisão, 2 anos e alguns meses de prisão, não é banal, ou que de branqueamento de capitais para uma coisa que é de crime fiscal. Tem a ver também com a dificuldade de provar esse tipo de crimes? Neste caso o terrorismo é difícil? Tem a ver com uma outra coisa, é a comunidade jurídica e a própria, digamos assim, sociedade não vê a possibilidade de alguém que seja acusado por branqueamento, corrupção ou terrorismo cair para o zero. Mas se for um atentado contra 10 pessoas, que afinal só foram mortas 5, já aceita. Ou que a pessoa foi acusada por crime de homicídio e depois foi absolvido, aceita. Mas já não se aceita que haja uma aparente falha da acusação relativamente à sentença. E não é verdade. São crimes muito difíceis de provar. São crimes que às vezes o conceito, o tipo, como se diz o tipo, é um tipo muito aberto. Não é uma caixinha fácil de preencher com os pressupostos. E depois em tribunal vê-se que afinal aquilo que inicialmente se pensava não tem nada a ver com aquilo que efetivamente se equacionou no primeiro momento. E há que ter a coragem de absolver quando é para absolver, naturalmente condenar quando é para condenar. E que efeito se espera que esta condenação tenha neste jovem? A reabilitação psiquiátrica é o facto mais importante? Já foi transmitido, isso também é importante. No casos individuais é mais fácil de detectar do que naqueles casos coletivos, como foi a invasão de Alcochete, numa alegada tentativa também de terrorismo contra um grupo de jogadores. Eu digo alegada porque se veio a provar que não era assim, que não foi esse o crime que foi preenchido. Aqui há uma pessoa e como tal é fácil detectar a sua personalidade. Não é? Num grupo é mais difícil. E aquilo que se detectou, que também foi dito, já tinha sido dito antes, já foi noticiado, é que havia aqui uma perturbação psicológica por parte deste arguido e por isso o acompanhamento, até o encarceramento, ter sido detido, era quase em benefício deste arguido também. E o seu acompanhamento psiquiátrico é necessário, quer ele esteja detido, preso ou numa casa, digamos assim, para inimputáveis. E isso tudo parece-me que é um cuidado e uma exigência que temos de ter do Estado. O Estado deve proteger as pessoas. Também há aqui uma coisa importante que é dizer-se que foi na fase preventiva que a Polícia Judiciária conseguiu travar o desenrolar, porventura de uma loucura, podia ser de um ser inimputável, mas não deixaria de causar vítimas. Quer seja imputável, quer seja imputável, as vítimas poderiam ter ocorrido. E não ocorreram, acho que isso já é um dado importante. É a informação que devemos, digamos, tornar mais aberta, mais para todos, na medida em que isso prova que é possível, com prevenção, com, digamos, acompanhamento. E às vezes nós também que censuramos muito que as polícias estão a ver, as redes sociais estão a acompanhar isto e aquilo. É muito bom que entre a reserva da vida privada e o interesse público haja aqui um espaço onde as polícias podem atuar para evitar estes descaminhos, para evitar este tipo de comportamento. Também perguntar-lhe, no seguimento desta sentença, que impacto é que acha que este caso pode vir a ter noutros jovens que possam ter ideias semelhantes? Eu acho que também isso é positivo, não é? As penas têm dois fins. Um fim geral, que é dizer a toda a gente, se fizeres isto,
também é expunido e um fim direto, que é dizer à pessoa, e fazer valer na pessoa que cometeu o crime, tu cometeste um crime, trataste mal, pumba, levas. Por isso é sempre um resultado bom. Quer uma absolvição, quer uma penalização, quer uma punição, é sempre bom em termos de informação geral. Desde que os pressupostos sejam também colocados à informação, ao dispor das pessoas. E por isso tem que saber que aqui não se tratou, como às vezes se diz, foi acusado por corrupção, por terrorismo, são estes 3 crimes, e branqueamento. E agora não aconteceu nada. Dá a ideia que depois, no fim, se abriram as comportas e deixaram fugir os criminosos. Isso é que é errado. Tem que saber o que é que estava em causa quando foi acusado. Era que ele tinha desenvolvido prática de atos preparatórios que podiam consubstanciar, que poderiam preencher um tipo de crime, que é de corrupção, que significa isto, e depois disto. E o que se provou, afinal, é que não saiu de casa, que as armas estavam lá, mas que não houve momentos de prática, digamos assim, substancial e que levasse a que já estivesse numa tentativa, que já estivesse a caminho, ainda não tinha partido para um ato criminoso. E então aí as pessoas dizem, não foi aqui a justiça que deixou de atuar, o que houve foi a consideração de que efetivamente não havia esses factos que estavam na acusação. Doutor, muito obrigado pelo esclarecimento e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.